Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que você seja muito bem-vindo ao nosso meio. Obrigado pela sua presença conosco aqui. Uma alegria ter cada um de vocês louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, nesse momento em que nós estamos chegando ao final já do nosso mês de maio, mês da família, o mês em que nós lembramos e celebramos a nossas famílias. Então, quero agradecer de coração a presença de todos. A Rosa Carrijo, obrigado, Rosa. Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado pela sua presença. Célia Fernandes está conosco. A Norma Risério também está conosco. Douglas Muniz, obrigado pela presença, Douglas. A Kátia Gonçalves. A Juliana, obrigado pela presença. O Paulo está conosco. O Edson e o Roberto Charles também. Obrigado pela presença de todos vocês. Além deles, o Antônio Marcos, mais uma vez conosco. Obrigado, Antônio. Deus te abençoe. A Marilene, a sua prima, né? E a Célia também. O Aparecido. Aparecido está conosco e está pedindo oração pela sua mamãe. Vamos orar, viu, Aparecido?
Já já vamos lembrar da sua mamãe e pedir as bênçãos do Senhor sobre sua vida. A Helenita também está conosco, já é super fã nossa, né? Super fã dos nossos encontros. O Genilton e a Norma eu já comentei. E também aqui comigo a minha esposa Deise e o Leandro está conosco aqui também para louvar e para adorar o nome do Senhor. Vamos orar? Eu quero convidar você para nós pedirmos as bênçãos do Senhor, para que Ele nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós de uma forma toda especial e esteja aceitando nosso louvor e a nossa adoração nesta noite, meu querido e minha querida. Vamos orar? Feche seus olhos onde você estiver. Pai nosso que estás no céu, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Graças eu dou a ti por mais este encontro, o nosso penúltimo encontro deste mês de maio, no mês da família. Ainda teremos um encontro similar a este amanhã e o nosso fechamento no domingo com os cultos da manhã às 9 horas e à noite às 7 horas da noite. Mas queremos agradecer, ó Deus, todos esses encontros que nós tivemos ao longo deste mês. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença, pela tua palavra, pelos seus ensinamentos, a oportunidade de estarmos com muitos e muitos irmãos que puderam estar conosco aqui também, compartilhando das suas lutas, dificuldades, das suas alegrias, e também cantar hinos e cânticos que exaltam o teu santo nome. Abençoa-nos nesta noite, ó Deus, receba nosso louvor, nossa adoração, como uma oferta agradável ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que tens feito, por muito que irás fazer. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Seja bem-vinda, Isabela. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande. Seja bem-vinda, Neide. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Seja bem-vinda, Eunice, também. Que Deus te abençoe grandemente. Minha tia Cida, obrigado pela presença. Que Deus te abençoe. Abençoe tio Milton e toda a família, em nome de Jesus. Esse é meu desejo sincero, nosso desejo aqui também. Nossa família manda um abraço. A Helenita pede oração por sua família. Uma mulher teve contato com alguém com coronavírus. Ela foi afastada do serviço, mas o marido está com muita febre. E eles têm um filho de 3 anos, né? Então, vamos orar por esta família, que a Helena está pedindo, e nós vamos orar já também por tantas e tantas outras necessidades. O nosso irmão Aparecido já comentou da sua mamãe, nós vamos orar por ele também. E os demais irmãos e irmãs que estão se achegando, sejam muito bem-vindos. Agradeço mesmo a presença de todos, que o Senhor abençoe grandemente a cada um nesta noite. Obrigado pela presença. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Vamos do início. Vem. Esta é a hora da adoração. Vem. Dar a Ele teu coração. Vem. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá.
esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Vem, assim como está, vem, para o adorar, vem, diante do Pai, vem. Amém. Sejam todos bem-vindos para adorar, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Seja bem-vinda, Mary, seja bem-vinda, Eliene. Que Deus abençoe grandemente vossas vidas de uma forma muito especial, ok? Obrigado mesmo, que Deus seja com vocês. O Milton também, o Milton Gonçalves está conosco. E a Mileide Souza. Obrigado, Mileide, que Deus te abençoe de forma muito especial. Obrigado pela presença conosco nesta noite. Que o Senhor abençoe e guarde, resplandeça o seu rosto sobre vocês. Muito bem. Nós vamos orar mais um pouco, tá? Orar sempre é bom. E agora nós vamos agradecer as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Vou pedir para minha esposa Daisy levantar a sua voz, agradecendo ao Senhor as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. E daqui a pouco nós vamos orar também pelas necessidades. Bom? Quero convidar você a orar. Vamos orar? Glorioso Deus, obrigado mais uma vez, Senhor, porque nós estamos aqui na sua presença, Pai, te louvando, te agradecendo o seu santo nome e te agradecendo, Senhor, por todo o seu cuidado para conosco, por as bênçãos derramadas, pelo seu grande amor, Senhor, derramado nas nossas vidas, através do seu Filho amado Jesus naquela cruz, ó Pai. Obrigado, Senhor, por todos os cuidados que o Senhor já teve com o seu povo, ó Pai. Obrigado, Senhor, por estar sempre conosco, Senhor, nas dificuldades, respondendo nossas orações, sim ou não, ó Pai, consolando as nossas vidas, ó Pai, nos levantando e renovando quando nós precisamos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca abandona, Senhor, seus filhos amados, ó Pai. Obrigado, porque nós podemos contar, Pai. Obrigado porque a Tua palavra existe, Senhor, no meio do mundo, Pai, e possa, Senhor, encontrar, Senhor, a todos nós diante da Tua presença, para falar, Senhor, a outros que ainda não Te conhecem, para encher, Senhor, do Teu Espírito Santo, para invocar a Tua palavra, Senhor, no meio daqueles que necessitam. Obrigado, Senhor, porque a Sua palavra é firme e eficaz em cada coração, ó Pai, e nos transforma, e nos muda, e nos ajuda a caminhar até a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço por esse mês da família e por tantas famílias que já estão aqui reunidas conosco nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele é digno de honra, de glória, de adoração. Vamos cantar mais um cântico? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque muito do que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito do que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque muito do que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito do que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Mais de ti, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ô, Hélio, seja bem-vindo, viu? Tá fazendo compra, né? Que bom. Alguém precisa fazer compra em casa, né? Muito bom. Ainda bem que você conseguiu. Louvado seja Deus. Não tem desculpa, não. Que é isso. É uma alegria você estar conosco aqui. Como eu sempre brinco, né? Melhor antes tarde do que mais tarde. Seja bem-vindo, Hélio. Deus abençoe grandemente a sua vida, seus desejos, os seus anseios, tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. É um desejo pessoal meu aqui e a nossa oração. Muito bem, meu querido, minha querida, você que está conosco nesta noite, você que está compartilhando e participando conosco deste penúltimo encontro. Então, já vou dando a dica aí, tá bom? Amanhã, 8 horas da noite, é o nosso último encontro neste formato. Nós temos ainda mais um encontro da família no domingo de manhã, às 9 horas da manhã. E o fechamento deste mês de maio, mês da família 2020, Famílias Fortes, Igreja Forte, vai acontecer domingo à noite, às 7 horas da noite. Um culto, um encontro de louvor, de adoração muito especial, que já estamos preparando. Eu quero convidar vocês, dentro do possível, esteja conosco, 7 horas da noite no domingo, participando deste momento de alegria, de confraternização, de louvor, de adoração também. Muito bem, nós estamos chegando ao final, mas hoje ainda tem Famílias Fortes e Igreja Forte. Hoje é dia 29 de maio, e o tema desta noite, você que já viu pela nossa entrada, Famílias Fortes não se deixam influenciar pelos conceitos deste mundo, do mundo em que eu e você vivemos, meu querido e minha querida. Deixa eu colocar meu óculos aqui para eu conseguir me posicionar naquilo que eu preciso transmitir para você nesta noite. Muito bem. O texto desta noite está em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui
E vou ler o versículo 1 também. Eu sei de cor, mas é melhor eu ler ele na Bíblia, para não correr o risco de esquecer alguma palavra. Né? Romanos 12, 2. Você já está vendo ele aí na tela, mas eu gostaria de compartilhar também o versículo 1 com você, meu querido, minha querida. Romanos 12, 1 e 2. O versículo 1, que não está na tela, ele diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O versículo 2 está aí na tela. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, meu querido e minha querida. O apóstolo Paulo, a nossa irmã Elcia também está conosco. Seja bem-vinda, irmã Elcia. Um abraço à irmã, um abraço ao pastor Antônio, ao irmão, ao pastor Samuel, toda a família. Que Deus abençoe grandemente vocês. Paulo, meu querido, minha querida, você que nos acompanha nesta noite, eu vou tentar ver se eu consigo conversar com você sem usar óculos para não dar reflexo na minha imagem. Né? Paulo faz o seu apelo final aos cristãos, aos irmãos em Cristo, aos crentes em Jesus, que estão em Roma, que vivem em Roma. Ele está escrevendo esta carta aos romanos, obviamente, para os irmãos que vivem naquela cidade e que pertencem à comunidade, à igreja de Roma. E ele está levando esta mensagem a estes irmãos para aqueles que precisam modelar a conduta conforme o que ele tem ensinado. Não através deste livro, porque esse livro naquela época ainda não estava compilado. Alguns textos, algumas cartas já circulavam. Nesta época, provavelmente o Evangelho de Marcos já circulava entre as igrejas. E o que eles tinham de Bíblia era o Antigo Testamento. Mas os ensinamentos, os conceitos da igreja já circulavam entre os irmãos. Algumas cartas, o apóstolo Paulo já havia escrito uma ou outra carta, e estes ensinamentos já estavam circulando entre as igrejas. E o apóstolo Paulo aqui, então, falando diretamente aos nossos irmãos de Roma, ele está querendo mostrar a eles qual deve ser a conduta, o que deve modelar a conduta de um cristão, meu querido e minha querida, não são os conceitos do mundo em que nós vivemos. Não pode ser a sociedade que eu e você vivemos. Não pode ser a cultura. Se bem que muito da cultura ela está enraizada no nosso viver, mas ela não pode ser o padrão da nossa caminhada diária. Eu lembro que uma vez, um membro de uma igreja, ele ainda não me conhecia, então não conhecia alguns dos meus conceitos, do que eu achava, o que eu entendia como certo ou como errado. E ele começou fazendo alguns questionamentos, e esse rapaz, ele perguntou para mim: pastor, o que o senhor acha de homem usar brinco? E muito por causa assim, dos estudos que nós vamos tendo com o passar do tempo, alguns de nós acabam se tornando um tanto quanto socráticos. O que é ser uma pessoa socrática? Muito bem. Precisava desse gole de água. O que é ser socrático? É responder uma pergunta fazendo uma outra. Né?
E aí eu respondi para ele fazendo a seguinte pergunta. O que você acha de um homem usar mini saia? Aí ele, lógico, né, não gostou da história. Eu falei, por que você não inicia a moda de um homem usar mini saia? Eu falei com muito amor e carinho, viu? Não falei com nenhum desprezo. Falou, ô pastor, tá me tirando? O que eu queria, o que eu quis dizer para ele, e acabei, logicamente, dizendo, é que muito dessa questão do homem usar brinco, isso já faz alguns anos, tá? Hoje não há nenhuma discussão em relação a isso. Mas alguns anos atrás, eu disse para ele, olha, isso está muito relacionado com a moda que nós vivemos hoje. A moda que nós estamos vivendo hoje diz que um homem pode usar um brinco na orelha direita. Porque se usar na orelha esquerda, ele vai estar dizendo para o mundo que ele é homossexual. Houve uma época que era assim que funcionava a coisa, né? Isso caiu por terra, os homens começaram a usar brinco nas duas orelhas, e não só um brinco, começaram a usar vários, e depois veio o alargador e assim por diante. Tudo isso por causa da moda. A moda, ela acaba ditando as regras. Você que assiste televisão e talvez seja adepto às novelas da Rede Globo, e se você é adepto às novelas da Rede Globo, tome muito cuidado, porque elas são um fruto para destruir os lares. Porque muitos dos conceitos ensinados nas novelas da Rede Globo, eles foram criados para destruir a família tradicional como nós conhecemos. Mas se você é ou já foi adepto à novela, principalmente há 15, 20 anos atrás, vai lembrar de uma novela, eu não vou lembrar o nome, porque há muito tempo eu não mexo com isso e também eu esqueci, né? Mas você vai lembrar de uma novela em que o roteiro, o enredo, era sobre a cultura islâmica. E uma das atrizes lá, eu até esqueci o nome da atriz, há tanto tempo que eu não mexo com isso, nem o nome das atrizes, dos atores eu lembro, né? A Jade, olha só, minha esposa até sabe o que é, né? Murilo Benício era um dos galãs, tal. O Clone, isso, eu lembrei do Murilo, o Clone. E você vai lembrar que as roupas que as mulheres usavam, apesar de em alguns casos lá elas usarem burcas, por exemplo, não como as burcas que se usa no Irã, mas burcas como se usa no Líbano, e inclusive o enredo estava relacionado com o Líbano, que é um país árabe e um país muçulmano. Mas eu lembro muito bem, como se fosse hoje, que uma das modas era as mulheres usarem um anel que tinha uma correntinha amarrada no anel e vinha até uma pulseira. Isso virou febre, né? Todas as banquinhas da 25 de março, da Praça Floriano Peixoto em Santo Amaro, no Brás, isso falando aqui em São Paulo, vendia isso a rodo. O pessoal ganhou muito dinheiro só com essa correntinha. Depois teve uma outra novela que o enredo era nas Índias, né? Então, as mulheres usavam um piercing, uma argolinha no nariz, também com uma correntinha que vinha até a orelha, enfim. A Rede Globo, ela gosta de criar modas. E muitas das modas que existem no nosso meio, elas foram criadas pela Rede Globo, porque ela tem esse poder, ela tem poder de influenciar a vida das pessoas. E, infelizmente, o poder que ela tem de influenciar é um poder negativo, em alguns casos destruidor. Conceito de família livre, de relacionamentos livres, relacionamentos múltiplos, tudo isso foi inserido, tenha certeza do que eu estou falando,
pela Rede Globo de televisão. Eu não tenho medo de errar. Eu sei disso porque houve uma época em que eu era assíduo telespectador das novelas da Globo. Eu lembro uma vez, isso lá na década de 80, deve ser 83, 84. A moda era cabelos molhados, de preferência comprido. O ator na época era o Cássio Gabos Mendes. E eu não lembro a novela, mas ele fazia... ele interpretava um rapaz chamado Greg. Ele era um tanto quanto rebelde, cabelos compridos, cabelos molhados, e ele usava o que na época nós usávamos, que era um chaveiro de uma mola plástica, com uma presilha presa na alça da calça e a outra ponta presa no molho de chaves. E a moda era tirar isso do molho de chaves e pendurar no pescoço. Eu lembro que eu usava isso. Eu ia para a escola assim. E uma vez eu fui escalado para hastear a bandeira. Fazia-se isso, viu? Uma vez por semana, às quartas-feiras, nós hasteávamos a bandeira e cantávamos o hino nacional na quadra lá do Centro Educacional SESI, número 94, na Vila Clarice, Santo André, São Paulo. Eu fui escalado para hastear a bandeira. A professora Ana Maria, de Estudos Sociais, ela falou: rapaz, tira esse negócio do pescoço. Coloca a sua camiseta para dentro da calça. Em outras palavras, né? Se mostre digno a aparecer na frente do público e respeitosamente para cantarmos o hino nacional e hastear a bandeira. Hoje isso caiu por terra, né? Naquela época cantava-se o hino nacional em posição de sentido. Hoje canta-se de qualquer jeito, né? E nem se canta, inclusive. Se você vai no campo de futebol, por exemplo, é um desrespeito total. Por quê? Por causa da moda, por causa da cultura que eu e você vivemos. Eu tenho um bordão que não é meu, eu acabei tomando para mim, e eu uso no meu dia a dia, é que a moda me incomoda. Muita gente acaba andando pela moda. A moda atual nos homens e nas mulheres também, o que quer é encher o corpo hoje de tatuagem. Se puder encher o rosto de tatuagem, o corpo, os braços, a moda de hoje é a tatuagem. Na década de 70, só presidiário que usava tatuagem. Ou em algum caso especial, quando estava relacionado com o militarismo. Mas normalmente, quem usava tatuagem era marginal. As polícias, quando faziam batidas nas ruas, estou falando da década de 60 porque é período militar. Se você estivesse andando às 10 horas da noite na rua, sozinho ou acompanhado com alguém, a polícia parava você, pedia os seus documentos, e o documento naquela época era carteira profissional, você tinha que andar com ela, se não andasse você era vagabundo. Então você era levado para a delegacia para prestar alguns depoimentos. E a primeira coisa que o policial fazia era cheirar suas mãos para saber se você não tinha fumado um baseado e olhar se você tinha uma tatuagem. Se tivesse tatuagem, e se ninguém estivesse vendo, a polícia, descia a borracha no peão. Hoje não, hoje, né, o mundo que nós vemos é totalmente liberal em muitos sentidos. O apóstolo Paulo, então, meu querido e minha querida, ele vai dizer para os nossos irmãos romanos que o que deve moldar a minha conduta, o que deve modelar o meu viver, o meu pensar, na sociedade atual que nós vivemos, não é o mundo, mas é a imagem de Jesus. Palavra amoldar, que nós lemos no texto agora, no versículo 2 de Romanos 12, no original grego, ela é esquema. Essa é a palavra mesmo, esquema.
que dá a ideia de algo que está sempre sendo transformado, que sempre está sendo mudado, mas está sempre ou melhorado ou piorado. Então, à luz da palavra grega esquema usada por Paulo, nós podemos compreender a preocupação deste servo do Senhor com o comportamento dos cristãos em Roma. Eles não deveriam mudar o seu modo de viver, a sua conduta, de acordo com o mundo em que eles viviam. E você, se fizer uma pesquisa histórica, você vai perceber que a conduta do povo romano não era das melhores. O povo adorava muitos deuses. Eles eram idólatras politeístas. Eles adoravam muitos deuses. Dentre eles, por exemplo, o deus Baco, o deus do vinho. Afrodite, a deusa do amor. Então você imagine uma mistura de adorar o deus Baco e a deusa Afrodite. Que mistura que dava isso, né? Vinho com amor. Só podia dar em loucuras sexuais, era o que acontecia. E isso era muito comum em Roma. Por isso que muita gente disse, o mundo só tem piorado. Não, o mundo sempre foi ruim, em muitos aspectos, em muitas condutas. O grande problema é que muitas pessoas que se dizem cristãs, que estão baseadas nos ensinamentos deste livro, em muitos casos eles acabam se deixando levar pelo que esse mundo oferece. E esse mundo não deveria modelar o meu viver, o meu pensar, o seu viver, o seu pensar. Mas aquilo o que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo, que se entregou na minha vida e na sua vida, deseja que eu e você vivamos, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu dizia que esse querido irmão perguntava para mim, e aí, pastor, o que o senhor acha de homem usar brinco? Eu disse, olha, cada um é cada um. Né? Usar brinco ou não usar brinco não quer dizer nada. A grande questão é a seguinte, o apóstolo Paulo, em outro texto, lá na carta aos Coríntios, no capítulo 8, ele vai ele vai dar um ensinamento para os irmãos corintianos, né? Não os corintianos que torcem para um time de futebol chamado Corinthians, mas para os habitantes da cidade de Corinto, na Grécia. Eles perguntam para o apóstolo Paulo, o que o senhor acha de nós comermos carne que é vendida no açougue, mas que foi oferecida aos ídolos, foi consagrada aos ídolos. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, o ídolo nada é. E o Senhor Jesus também vai ensinar que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai da boca é o que contamina o homem. Porque o que entra pela boca, ele é dejetado depois de um determinado tempo. Mas o que sai da boca do homem provém do coração. E se provém do coração, provém dos nossos sentimentos, da nossa mentalidade. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto, aos coríntios, que o ídolo nada é. Então você pode comer carne sem problema. Mas por uma questão de consciência, porque pode ser que na comunidade em que você vive, na família que você vive, pode ter alguém que não tenha a mesma consciência que você, que não tenha o mesmo padrão de religiosidade. E quando ver você comer a carne que foi oferecida a um determinado ídolo, ele vai questionar a sua fé, vai questionar a sua conduta. Então, para que o evangelho não seja escandalizado, e para que esta pessoa não se escandalize com essa conduta, o apóstolo Paulo diz, não coma carne. É por isso que no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, quando os missionários, os primeiros, missionários americanos, missionários ingleses, missionários holandeses, vieram aqui para pregar o evangelho,
Eles encontraram aqui um povo que já tinha descoberto que moendo cana, tirando o seu suco e fermentando, transformava isso em cachaça. E o pessoal, olha, se esbaldava na cachaça. E não era um, dois ou três, não. Era muita gente. Além do vinho, que veio aqui pelos alemães, pelos italianos, pelos portugueses e assim por diante. Quando esses missionários chegam no Brasil e encontram um povo que entornava sem dó bebidas alcoólicas, eles chegaram à seguinte conclusão: olha, a gente vai ter que dar um jeito de fazer com que esse povo pare de beber. Porque não adianta ensinar ao povo que beber não é pecado. Ou o pecado está em se embriagar. É isso que a Bíblia ensina. Então é melhor ensinar que beber é pecado. E foi essa doutrina que foi criada no Brasil. Pelo menos naquele início, né? Hoje as pessoas têm um pouquinho mais de consciência e sabem que não é o beber que é pecado, é o embriagar-se. Mas ainda há um conceito forte no Brasil de que crente não bebe porque é pecado. Crente não bebe não é porque é pecado. É para não dar mau testemunho. É para não escandalizar o evangelho. É o que o apóstolo Paulo está dizendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. E era isso que eu estava dizendo a esse meu irmãozinho, perguntando sobre o brinco. Eu falo, olha, você acha que existe alguém na igreja que vai se escandalizar pelo fato de você usar brinco? E ele disse, com certeza, vai ter meia dúzia, se não uma grande parte. Eu falei, então, abra mão disso. Negue-se a si mesmo e não use. Deixe essa vontade. Mas e a minha... Então, o que é mais importante para você? Fazer a sua vontade ou fazer a vontade do Senhor? É fazer a sua vontade, é ser abençoado, é ser feliz ou fazer os outros felizes. Nós vivemos numa sociedade em que o importante, que é o que se prega, é o seguinte: Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. É o que o mundo prega, é o que o Brasil tem pregado há alguns anos. Deus deu a vida para que cada um... Não é isso que a Bíblia ensina, viu? Deus deu a vida para mim e para você, para que eu e você glorifiquemos a Ele. Deus deu a vida para mim e para você, para que nós não busquemos somente os nossos interesses, mas busquemos os interesses dos outros. O mundo diz, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A Bíblia diz o seguinte: se um irmão ou uma irmã tiver algo contra você, vai até ele e resolva. A Bíblia é um livro de paradoxo, né? Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser exaltado, seja humilhado. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele veio aqui e lavou os pés dos discípulos. E o pé dos discípulos não eram limpinhos, não, viu? Eles andavam de sandália em deserto, em caminhos de terra, de lama. Os pés não eram limpinhos. E o Senhor Jesus vai lá e lava os pés dos discípulos. Pedro fala assim, mas Senhor, o que é isso? O Senhor não vai lavar meu pé, onde já se viu? E aí Jesus fala, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. O Senhor estava mostrando humildade. A Bíblia é cheia de paradoxos. E nós precisamos viver esses paradoxos. Olha só, o Gui Castelão está comigo aqui, conosco, né? Obrigado, Gui. Obrigado mesmo, Guilherme. Deus abençoe sua vida. E a Maria Tereza também. Made in Toledo, Minas Gerais. Obrigado pela presença conosco. Uma alegria ter você conosco. Nós devemos, meu querido e minha querida, ser agentes de transformação. E não sermos influenciados, transformados pelo mundo. Volto a fazer a mesma brincadeira que eu fiz com o menino lá. Quando é que você vai usar a mini saia? De repente vai ficar bonito essa sua perna peluda com mini saia andando na rua. Ô, pastor, tá me tirando? Talvez você não tenha coragem, mas tenha certeza, logo, logo alguém vai ter coragem.
e vai virar moda, e todo mundo vai achar lindo, maravilhoso. Na década de 80, o cantor Ovelha, quem tem 50 anos aí vai lembrar, né? O Ovelha tentou colocar a moda da saia comprida. Foi totalmente ridicularizado na década de 80. Hoje é normal, hoje homem usar saia é coisa mais comum do mundo, né? E tantas e tantas e tantas outras coisas que nós temos em nosso meio, meu querido e minha querida, né? Nós como crentes, como cristãos, eu não falo aqui como crentes, né? Como cristãos, independente da sua religiosidade, se você é católico, se você crê que Deus existe e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mesmo que você não creia que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, né? Sempre tem alguém que questiona, faz esse questionamento. A Bíblia foi escrita por homens, né? 40 homens diferentes, pelo menos. Num intervalo de 1.500 anos. O primeiro livro, Gênesis, ao último livro, Apocalipse, tem uma diferença de 1.500 anos. 40 pessoas, mais ou menos, né? Tem alguns que nós não sabemos quem escreveu, não tem o autor. O livro de Hebreus, por exemplo, nós não temos ideia se foi o apóstolo Paulo. Alguns livros nós não sabemos. Mas de Gênesis a Apocalipse, o conteúdo é o mesmo, o ensinamento é o mesmo. Deus criou o mundo e tudo o que nele há, e o universo. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança não é a imagem física, visual, é uma imagem racional, cognitiva. Nós somos o único ser criado que tem capacidade de pensar, de agir, de criar, assim como Deus tem. Então é nesta questão que nós somos parecidos com Deus, semelhantes a Deus. E nós existimos para o louvor da sua glória. Isaías 43:7 diz que nós somos criados para isso. Efésios capítulo 1, versículo 8 também vai dizer isso, que nós somos criados para a glória do Senhor. Mas as pessoas desta sociedade, as pessoas deste mundo em que nós vivemos, elas querem influenciar a igreja. E a igreja, na verdade, é que deveria ser a influenciadora do mundo. Ela que deveria falar, olha, o caminho que nós devemos seguir é este. Porque o mundo está caminhando pelo caminho contrário, um caminho errado. É por isso que nós, quando falamos em alguém se achegar a Cristo, nós usamos o verbo converter. Nós não convertemos as pessoas, né? Quem converte é o próprio Espírito Santo de Deus. Mas converter, o que é? É você ir por um caminho e, de repente, fazer uma conversão, uma mudança deste caminho. Nós devemos deixar o Espírito Santo dominar a nossa mente, meu querido e minha querida, de tal forma que eu e você sejamos exemplos para a sociedade. E não a sociedade ser um exemplo para a nossa conduta. A palavra de Deus deve nos ensinar os caminhos que nós devemos seguir e não o mundo em que eu e você vivemos. E hoje, infelizmente, muitas famílias cristãs, elas se deixam moldar pelo esquema, pela forma de uma sociedade sem Deus, uma sociedade corrompida, uma sociedade em que não busca conhecer a vontade do Senhor, uma sociedade que quer viver conforme o seu querer, o seu desejo. O comportamento de muitas famílias que se dizem cristãs não é diferente daqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor, não conhecem Jesus, não foram transformados pelo Espírito Santo. O que nós vemos hoje é que muitas famílias cristãs não demonstram uma transformação.
e por não demonstrar uma transformação, não conseguem fazer diferença num mundo caótico em que eu e você vivemos. Meu querido e minha querida, além de ser uma bênção para a igreja, as famílias também devem ser bênçãos para a sociedade em que nós vivemos. A começar em mim, a começar em você. Eu e você, nossas famílias, devem ser canais de bênção para influenciar o mundo que eu e você vivemos. Qual é a oração que eu e você precisamos fazer então nesse dia? Ó Deus, que a minha vida e a vida da minha família sejam moldadas por tua palavra e pela presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo entre nós. Essa deve ser a minha e a sua oração, a minha conduta e a sua conduta. O mundo em que eu e você vivemos é um mundo bom em certo sentido, mas muito mal em outro sentido, meu querido e minha querida. Eu e você não podemos permitir que o mundo influencie o meu viver e o seu viver. Nós não podemos permitir que a cultura a qual nós estamos inseridos dite as regras para mim e para você. Quem deve ditar as regras deve ser a palavra do Senhor. Deve ser a vontade do Senhor. Não a vontade desse mundo em que eu e você vivemos. Se eu e você nos atentarmos para a palavra do Senhor, para os seus ensinamentos, para o que ele tem a nos ensinar, tenha certeza, meu querido e minha querida, nós seremos pessoas melhores, nossa família será uma família melhor, mais forte, e a nossa sociedade será mais forte. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe então, não é? Não sei se chegou mais alguém. Deise, você tem alguém aí? Isabel. A Isabel chegou conosco. Eunice. A Eunice já estava conosco também. O Paulo. O Paulo está com uma missionária. Olha. A Madalena Ferreira, né? Que mora em Carolina, Maranhão. Ô, Madalena, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela sua presença conosco. O Genilton também está conosco. Obrigado. Eu já disse aqui da Mari, da Marilene, da Célia. Já falei da Eliene. Já falei do Guilherme Castelão. Já falei da Tereza. Já falei, não falei, né? Da Maria Ângela. Ô, Maria Ângela, obrigado pela presença conosco. A Regina Góes, minha prima. Obrigado, Regina. Deus te abençoe. Já falei do Hélio Castro. Falei minha tia Marlene também. Não falei, mas está aqui também. A Mileide também está conosco. Já falei da Élcia. Já falei de quem mais? Falei da Neide. Não falei do Mark Sarker, né? Seja bem-vindo. Pastor Samuel. Falei da Rosa Carrijo. E falei da Norma. Obrigado, Norma. Falei do Douglas, da Kátia, da Juliana, do Milton. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, nossos parentes, obrigado pela presença nesse nosso penúltimo dia dos nossos cultos da família, meu querido e minha querida. Nós vamos orar neste momento e colocar no altar do Senhor, na sua presença, as nossas necessidades. Nosso irmão Aparecido, ele clamou, ele pediu aqui por sua mamãe, que está enferma, nós vamos orar por ela. Além da mamãe do Aparecido, nós vamos orar por esta família que a Helenice está pedindo, né, lá de Curitiba. Vamos orar por essa família e por todas as famílias, pessoas que estão acometidas do Covid-19. Que Deus tenha misericórdia de todas estas vidas, para que Deus as abençoe, as fortaleça e faça uma obra milagrosa em alguns casos, pessoas que estão já entubadas, e quando a pessoa precisa estar entubada,
e 50% dos pulmões deixam de funcionar, então a situação é complicadíssima. O milagre do Senhor precisa operar na vida dessas pessoas, e nós vamos orar por isso, ok? Nós vamos orar pela minha nora, Pamela. Ela estará viajando nesse final de semana para Curitiba. Ela vai fazer lá uma cirurgia e nós vamos orar pela Pamela neste momento. Orar também pela família, né? O Vitor, meu filho, pela Sabrina, né? Vão ficar aí um pouquinho mais de uma semana sem a matriarca. Então nós vamos orar por esta situação. Mais algum pedido? Mari Barreto. Mari Barreto está pedindo, né? Família que mora em Vitória. Em Vitória. Nós vamos orar pela nossa missionária Madalena também, vamos orar por ela. Vamos ver se eu acho mais algum pedido de oração aqui. Bom, os outros pedidos são gerais. Orar por nossas famílias, pelos casamentos, pelos relacionamentos familiares. Deus abençoe a todos, né? Pastor. Obrigado, Deise. Pastor Bonifácio, José Bonifácio, pastor aqui na Zona Sul de São Paulo, ele tem 92 anos. Está internado aqui no hospital do Boimirim com pneumonia. Então, um senhor de 92 anos de idade, com pneumonia, uma hora ruim para acontecer isso. Vamos orar pelo pastor Bonifácio. Deus tenha misericórdia de sua vida. E sabemos que é um servo do Senhor, que tudo o que acontecer é bênção. Fazendo as palavras do apóstolo Paulo. Viver é Cristo. O morrer é ganho. Então, se estar vivo é bom, morrer melhor ainda, porque morrer é estar com Cristo. Aqueles que têm fé em Cristo Jesus, que sabem, que têm certeza que se deixar este mundo, se encontrarão com Jesus. Talvez você não tenha essa certeza ainda. Se você morrer hoje, e a hora que abrir os olhos, se encontrar lá no céu, portão celestial, todo dourado, Jesus na porta do portão, você chega ali, as pessoas estão entrando no portão, conversam com Jesus e elas entram. E você se achega ali e Jesus diz assim: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia para Jesus? Que você foi uma boa pessoa? Que você não fez mal nenhum? Que você pagou os seus impostos? Que cumpriu com os seus deveres como cidadão? Se você falar isso, vai abrir um buraco bem grande no chão que você está, você vai direitinho para o inferno. Sinto muito dizer isso, tá? Não há nada o que eu e você possamos fazer que nos dá acesso ao céu. Para eu e você termos acesso ao céu de Jesus, ele fez. Ele morreu no meu e no seu lugar. Ele se entregou na cruz do Calvário para pagar o meu e o seu pecado para com Deus. Então, o que você tem que fazer aqui na terra é ouvir essa mensagem e entregar a sua vida a Jesus. Senhor, eis aqui a minha vida. Compreendi que o Senhor morreu por mim e eu quero me tornar um filho teu. Quando você estiver lá no céu, e se Jesus perguntar para você, você vai dizer: não é pelos meus méritos. Eu não fiz nada para merecer o céu. Mas o Senhor fez. O Senhor morreu no meu lugar. O Senhor derramou o seu sangue precioso na cruz para pagar o meu pecado. E eu agradeço ao Senhor. E ele vai dizer assim para você: vinde, bendito do meu Pai, entra no gozo do seu Senhor. Que alegria será esse momento, meu irmão e minha irmã. Se você ainda não tem essa certeza, eu quero orar também com você em relação a isso nesta noite. Feche seus olhos. Baixe sua fronte, coloque seu pensamento somente no Senhor, aonde você estiver. Pai nosso que estás no céu, nós agradecemos, Senhor Deus, a tua palavra, os teus ensinamentos, esta reflexão que nós tivemos nesta noite, para nós não nos amoldarmos a este mundo, mas para que nós mesmos
possamos ser agentes de transformação em um mundo tão caótico, tão mau, tão necessitado do teu amor. Abençoa todos nós desta forma, tanto individualmente quanto as nossas famílias, ó Pai. Abençoa-nos nesse sentido. Abençoa também, ó Deus, a cada um que aqui esteve nesta noite com bênçãos que só o Senhor pode derramar. Cura os enfermos. Restaura a alegria naqueles que estão tristes. Cuida daqueles, ó Deus, que infelizmente perderam entes queridos nas últimas semanas, estão enlutados e precisam de um consolo, um conforto que só o Senhor pode derramar. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que infelizmente perderam seus entes queridos e também perderam os seus relacionamentos. Foram obrigados ou tiveram que se separar. Oh Deus, o Senhor que é o Deus dos casamentos, o Senhor que é o Deus da união, o Deus do amor, o Senhor pode restaurar esses relacionamentos. Eu creio nisso. E sei, ó Deus, que tu podes fazer maravilhas. Por isso eu peço que tu venhas abençoar estes casais, caso tenhamos alguém nesta situação participando deste encontro nesta noite. Cuida, Senhor Deus, dos profissionais de saúde do nosso país que estão na frente da batalha, que estão lutando, ajudando, auxiliando vidas que estão acometidas do Covid-19 e também de outras doenças. Oh Deus, não permitas que estes soldados, estes heróis verdadeiros, sejam acometidos de qualquer mal. Cuida deles. Cuida também dos profissionais da segurança, profissionais do abastecimento. Abençoa os nossos líderes, ó Deus. Visita os nossos governantes. A tua palavra nos ensina para nós orarmos por todos eles, para que nós mesmos tenhamos dias tranquilos, dias melhores. Por isso eu peço que todos os governantes, em todas as instâncias, possam governar e dirigir esse país no temor do Senhor. Visita cada coração, ó Deus, transforma estas vidas, para que eles sejam cheios do teu Santo Espírito, para que eles se convertam dos seus maus caminhos, para que eles se arrependam, ó Deus, dos seus pecados, das suas maculações, e que o Senhor se volte a ele, e que eles voltem-se para o Senhor. Abençoa, ó Deus, os pedidos também que aqui foram compartilhados, a mamãe do nosso irmão Aparecido, a família que foi anunciada aqui, que está em Curitiba e que precisa de um cuidado do Senhor, pastor Bonifácio, oh Deus, e tantos outros irmãos, irmãs, amigos e amigas, os nossos parentes, os nossos entes queridos, de perto e de longe, que precisam de bênçãos que só o Senhor pode derramar. Eu clamo a Ti, clamo ao Senhor Deus, para que a Tua graça, a Tua bondade sejam derramadas sobre todos nós. Obrigado, a Deus, por ouvir as nossas orações. E nós sabemos que o Senhor atenderá, não porque nós merecemos algo, ou porque nós estamos simplesmente levantando as nossas vozes, mas porque cremos que o Senhor, ó Deus, tem o melhor preparado. O Senhor pode responder sim às nossas orações. O Senhor pode responder não. O Senhor pode responder espera. Qualquer que seja a tua resposta, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, e glorificamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido, minha querida, nós estamos chegando ao final desta reunião, essa reunião coletiva. Mas eu não posso deixar de cantar uma música, porque afinal de contas nós normalmente terminamos cantando um cântico, um hino, um louvor de adoração a Deus. E como nós oramos agora, nós podemos cantar ao orar no Senhor. A orar no Senhor, vem encher-nos com
cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas nem pois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Amém. Amém. Estamos chegando ao final, então, meu irmão, minha irmã. Quero agradecer de coração mais um encontro que o Senhor proporciona a nós, em que nós podemos estar juntos, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Amanhã, 8 horas da noite, nós teremos um novo encontro. O nosso último, às 8 horas. Teremos ainda um encontro às 9 da manhã no domingo. E às 7 horas da noite, nosso encerramento do mês da família. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu parente, você é mais do que convidado a estar conosco nesses 2 dias, nesses 3 encontros últimos do mês da família. Meu desejo de coração é que esses encontros tenham abençoado a sua vida de uma forma toda especial, tenha falado ao seu coração, e caso você tenha alguma dúvida, caso você queira algum aconselhamento, você pode fazer através aí do Messenger, né? Messenger do Facebook. Inbox, você manda inbox para mim, né? Não precisa ser público, você manda somente para mim, eu converso com você dentro do possível, tá bom? Essa semana eu já coloquei o meu celular aí, o meu zap, se você quiser também pode fazer isso. Não vou colocar outra vez, mas você pode dar uma procurada nos vídeos anteriores que no chat eu coloquei aí, tá bom? 944733219. Não vou escrever, não. Você pode me procurar se quiser, tá bom? Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada, alegre, feliz, tranquila. Se você quiser tomar um café, eu te convido a ir até a sua cozinha para tomar um café, um lanche. E dentro em breve nós estaremos unidos, juntos. Aqueles que puderem estar conosco na Primeira Igreja Batista em Parque Fernanda, na rua Antônio Canon 746. Vai ser uma alegria ter você e meu irmão e minha irmã lá. Infelizmente ainda estamos com os nossos encontros presenciais cancelados. Mas dentro em breve, assim que a situação der uma melhorada, nós vamos conseguir ter esse encontro. Vai ser uma alegria ter você conosco, tá ok? Deus te abençoe, uma ótima noite em nome de Jesus e que o Senhor continue nos abençoando enquanto nos abençoa. Boa noite.